Plano Nacional de Cultura prorrogado por 10 anos. Mas o que isso acarreta? Salve, salve arteiras e arteiros! Hoje estou aqui para falar da tal prorrogação do Plano Nacional de Cultura. Sempre lembrando que ainda rolam os boletins da Lei Aldir Blanc. E aqui ó, estão os links para você entrar lá e ficar por dentro de tudo que rolou e de todas as confusões confusas que ainda rolam nessa tal de Lei Aldir Blanc aí com os valores remanescentes. Tá legal? Então vamos falar do Plano Nacional de Cultura. Agora em dezembro de 2020, o Plano Nacional de Cultura ele expiraria, porque ele tinha um prazo de validade de 10 anos desde 2010 e às vésperas de se expirar, como é praxe de acontecer no país, também nas cidades e estados por aqui, foi assinada a prorrogação por 2 anos. E finalmente agora, né, no mês de junho, começo do mês de junho de 2021, conseguiu-se a prorrogação de mais 10 anos desse Plano Nacional de Cultura. Mas o que foi feito desse Plano Nacional de Cultura? Para começar, deveria ter sido anunciada e realizada em 2017 a Conferência Nacional de Cultura. Mas rolou? Não. Fora isso, que seria uma consulta pública à sociedade civil e os trabalhadores da cultura sobre o que é necessário para uma efetivação de uma lei, de uma política cultural efetiva no país, o jornal O Globo trouxe que das 53 metas previstas no Plano Nacional de Cultura, apenas 4 foram atingidas e mesmo assim, às vezes. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Sem contar que desde 2018, o governo federal não atualiza as informações sobre esse tal Plano Nacional de Cultura. Lembrando que o principal objetivo desse Plano Nacional de Cultura, eu vou até ler para ler a frase bonita que foi criada, era nortear o desenvolvimento do setor em todo o país. Mas realizando só 4 das 53 fica meio difícil, não é mesmo? E a mesma matéria acaba falando de alguns problemas que foram constatados nesses 10 anos do Plano Nacional de Cultura. Desde 2013, o número de trabalhadores formais no setor cultural cai drasticamente, chegando ao ponto de, durante a pandemia, 1 a cada 2 profissionais especializados na área de cultura do país em 2020 perderam o emprego. De 15 mil pontos de culturas que deveriam ser criados no país, apenas 4 mil pontos de cultura foram criados. Sem contar também que apenas 7% dos museus e 32% das bibliotecas públicas passaram pela tal modernização prevista nesses últimos 10 anos. E nessas melhorias, e de todos os equipamentos culturais do país que deveriam passar por reformas de acessibilidade, apenas 40% dos museus receberam esse serviço, 9% das bibliotecas públicas e só 8% dos centros culturais receberam essa tal adaptação aos deficientes. Então, o Plano Nacional de Cultura ele fazia parte do sistema, do Fundo e do Conselho Nacional de Cultura, que são coisas que também eram previstas para serem acontecidas nos estados e também cidades. Agora fica a pergunta, no estado aqui de São Paulo, rolou alguma coisa? Não. A gente tem o fundo, que funciona mais ou menos, o conselho, que foi escolhido de qualquer jeito, e o sistema, acho que é o PROAC, né? O sistema, porque é a única coisa que tem é o PROAC. Agora, na cidade de São Paulo, teve a conferência? Não. Teve, dos movimentos culturais da cidade de São Paulo, porque a prefeitura simplesmente se nega a conversar com a sociedade civil para a criação dessa conferência. E a demanda foi tão grande nessa conferência criada pelos movimentos culturais da cidade, que agora a gente está há semanas preparando o documento das 34, se eu não me engano, se até pode ter sido mais, pré-conferências que foram realizadas para os setores e territórios se organizarem para a conferência. Respeitando a quantidade de documento, a gente achou melhor dar uma pausa e fazer o trabalho que a Secretaria Municipal de Cultura deveria estar fazendo. Sem contar que a cidade de São Paulo ainda também não tem o seu fundo e também não tem o seu conselho. Isso é uma vergonha. Então é isso.
Prorroga-se por 10 anos um tal de Plano Nacional de Cultura que, na verdade, muito pouco foi efetivado, muito pouco se foi ouvido, não foi feito nenhuma conferência, nem nacional, nem municipal, nem estadual, e assim segue-se o barco, pensando num texto bonito para agregar e valorizar a cultura nacional, enquanto efetivamente muito pouco é feito. Então tá na hora de, apesar de já ter recebido essas atualizações para estados de calamidade pública como as que a gente vive aqui no país por causa da pandemia, a tal da Lei Aldir Blanc, talvez a Paulo Gustavo venha para substituir com melhorias, mas está na hora de se efetivar um plano que teve 10 anos para entrar em execução e que não entrou nem no país, um pouquinho no estado e nada na cidade de São Paulo, imagina aí em outras cidades e estados também. Quem já sabe, deixa aqui nos comentários, porque eu acho que pouquíssimos aderiram e fizeram alguma coisa em prol desse Sistema Nacional de Cultura, desse Plano Nacional de Cultura, que deve ser sim um bom caminho, mas não de ficar no papel, de ser executado. E aproveitando que a gente está aqui falando mal desses problemas de se executar o Plano Nacional de Cultura, o Sistema Nacional, o Sistema Municipal, o Sistema Estadual, eu fui cobrado também dessas frases sem sentido que eu acabo trazendo aqui, mas que para mim são grandes conhecimentos do grande mestre. E aí me perguntaram por que eu falava tanta besteira e logo lembrei da frase do grande mestre a respeito disso. O grande mestre vivia dizendo: falar bosta faz bem porque aduba a vida. Nos vemos no futuro. Tchau, galera!